O oficial romano de pé diante dele, ao ver como ele morreu, exclamou: "Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus." Marcos 15:39. Os momentos finais da vida de Jesus são registrados em Marcos 15:33-39. Seu caminho até a cruz foi tortuoso. Ele foi abandonado, ridicularizado, humilhado e torturado. Enquanto estava pendurado na cruz, Jesus expira seu último suspiro. Marcos 15:33. Ao meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde. Seriam 12 horas. A escuridão duraria até a 9ª hora ou 3 horas. Essa escuridão mundana chegou quando o sol estava no auge. Como a lua estava cheia, não poderia ter sido causada por um eclipse, pois a lua pode intervir entre a terra e o sol quando está cheia. Essa escuridão foi sem dúvida provocada pela intervenção divina. Flegon de Tralles e o liberto do imperador Adriano descrevem isso. Eusébio, em seus Registros do ano depois de Cristo, cita extensivamente Flegon, que afirma que no 4º ano da 202ª Olimpíada ocorreu um grande e extraordinário eclipse solar que superou todos os anteriores. Na 6ª hora, o dia se tornou escuro como a noite, de modo que as estrelas foram vistas no céu. Houve um grande terremoto em Bitínia. Este terremoto atravessou muitas casas na cidade de Niceia. Flegon atribui a escuridão que ele descreve a um eclipse, o que era bastante natural para ele. O conhecimento da astronomia era rudimentar naquela época. Flegon também menciona um terremoto. Isso coloca sua história em uma linha muito próxima com a narrativa sagrada. São Cipriano acrescenta: "O sol foi forçado a retirar seus raios e fechar os olhos para não ser obrigado a contemplar esse crime dos judeus." Com o mesmo propósito, São Crisóstomo: "A criatura não podia suportar o dano feito ao seu Criador. Portanto, o Filho retirou seus raios para não ser retido pelas obras dos ímpios." Marcos capítulo 15:34. À 9ª hora, Jesus clamou com grande voz, dizendo: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que se traduz como: "Deus meu, por que me abandonaste?" Eloi, Eloi, lama sabachthani. Marcos usa a forma aramaica aqui. Mateus se refere ao hebraico original. Isso poderia ser traduzido como: "Por que me abandonaste?" Marcos, capítulo 15:35. Alguns dos que estavam lá, quando ouviram, disseram: "Eis que ele chama por Elias." Aqueles que permaneceram ao redor da cruz, apesar da misteriosa escuridão, são mencionados no versículo 35, a escuridão certamente aumentaria o horror da situação. Foi dessa escuridão que a voz de Jesus foi ouvida. Na medida em que Elias era associado ao Messias, era natural que alguns dos presentes entendessem que as palavras significavam que Nosso Senhor estava chamando por Elias. Marcos, capítulo 15:36. Um deles correu, encheu uma esponja de vinagre, colocou-a em uma vara e deu-lhe de beber, dizendo: "Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo." Jesus clamou com grande voz e expirou. O véu do templo rasgou-se em 2, de cima para baixo. Havia 2 véus, um diante do Santo dos Santos e o outro diante do Santo Lugar. O Santo dos Santos correspondia ao que chamamos de nave da igreja, onde os sacerdotes estavam sempre presentes. O Santo dos Santos coincidia com nosso coro do presbitério, a parte mais sagrada do edifício. Este sempre estava fechado e ninguém, exceto o sumo sacerdote, podia entrar lá, e isso só acontecia uma vez por ano, no dia da expiação. O véu que se rasgou com a morte de Nosso Senhor era o que estava diante do Santo dos Santos. Cabia aos sacerdotes oficiantes, na tarde do dia de preparação, na hora da oração da tarde, que correspondia à hora da morte de Nosso Senhor, entrar no santo lugar, onde, é claro, ficaria entre os 2 véus, o véu exterior e o véu interior. Seria a responsabilidade deles recuar o véu exterior, expondo o espaço sagrado ao povo no átrio exterior. Então, lá, para sua surpresa, testemunhariam como o véu interior se rasgava de cima para baixo. Segundo Joséfo, esses véus eram cortinas de volume imenso, pesadas e lindamente bordadas com ouro e púrpura. O rasgar do véu significava agora que Cristo descartara
a primeira dispensação com seus direitos e cerimônias. Então, a quarta parede intermediária de separação foi derrubada para que agora não apenas os judeus, mas também os gentios, se aproximassem pela sangue de Cristo. Em segundo lugar, também implicava que o caminho para o céu foi aberto pela morte de nosso Senhor. Quando venceste a severidade da morte, abriste o reino dos céus a todos os crentes. O véu implicava que o céu estava fechado para todos, até que Cristo, com sua morte, rasgasse este véu em dois e abrisse o caminho. Marcos capítulo 15, 39. Quando o centurião que estava defronte dele viu que ele clamou e expirou o Espírito, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. As palavras tão gritadas não estão nas autoridades mais importantes. O trabalho do centurião era supervisionar tudo e garantir que a sentença fosse cumprida. Ele deve ter estado perto da cruz, e algo na conduta do agonizante que sofria era tão diferente de tudo o que ele tinha visto antes que provocou um choro espontâneo. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ele o observara durante as horas mais estranhas. Ele vira a mansidão e a dignidade do sofredor. Ele ouvira aquelas palavras que estavam tão profundamente impressas na fé e reverência dos cristãos, que ocasionalmente ecoavam enquanto ele pendurava lá. Então, finalmente, ele ouviu o grito angustiante, tão surpreendente, tão inesperado, que escapou antes de ele entregar seu espírito. E ele não podia chegar a outra conclusão além desta, que ele era realmente o Filho de Deus. Em apenas alguns versículos, Marcos tem um grande impacto. Há muito a dizer sobre os estranhos eventos que ocorrem. Mas hoje, somos atraídos pelo oficial romano que admirava Jesus depois de sua morte. Jesus influenciou aqueles que estavam perto dele. O ladrão na cruz havia reagido de forma única a ele. O soldado que o supervisionava teve que comentar que ele era o Filho de Deus. Jesus havia mantido sua identidade oculta no início de seu ministério. Agora era fácil de ver para todos. Como comandante, um centurião estava no controle dos soldados que lidavam com Jesus. Ele participou das zombarias e golpes dos soldados contra Jesus enquanto o coroavam de espinhos. Talvez ele fosse muito respeitável para tais brincadeiras. Talvez tenha sido ele quem deu a Simão de Cirene a tarefa de carregar a cruz de Jesus. Uma vez que chegaram ao Gólgota, o lugar da crucificação, os pregos atravessaram os pulsos de Jesus e o ergueram na cruz. Na verdade, era apenas outro dia no escritório. Sua função era supervisionar a execução de criminosos por meio da crucificação. Mas em algum momento do caminho, Jesus apareceu diante dele como um criminoso comum. Talvez tenha sido a forma como Jesus se envolveu com os poderes do mundo. Ele nunca implorou por sua vida. Talvez tenham sido as palavras de amor de Jesus na cruz que o tocaram. Talvez tenha sido a estranha escuridão que cobria a terra. Talvez tenha sido o rasgar do véu. Alternativamente, talvez Jesus tenha transmitido a verdade a este oficial enquanto viajavam pelo caminho. Algo mexeu na alma deste homem, enquanto olhava para o corpo sem vida de Jesus, seja o que fosse. Eu o imagino olhando para a cruz de boca aberta, enquanto envolve seus pensamentos com palavras. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Que declaração para um oficial romano! Se algum dos líderes religiosos o tivesse ouvido, teria perdido a cabeça. Ele passou o dia anterior persuadindo Roma a executar Jesus, precisamente porque ele blasfemava ser o Filho de Deus. Uma coisa é reconhecer Jesus como o Filho de Deus quando ele está vivo. Pedro reconhece Jesus como o Messias em Marcos 8, 29 e 30. Ele lhes disse: "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu e disse: "Tu és o Cristo." E ele lhes ordenou que a ninguém dissessem nada sobre ele. Quando Jesus está vivo, é uma coisa reconhecê-lo como o Filho de Deus. Outra coisa é reconhecer Jesus como o Filho de Deus, depois da ressurreição. Muitas pessoas vieram então reconhecer Jesus como o Filho de Deus quando ele está morto, e toda a esperança se foi. Este oficial romano pode ser a única pessoa a fazer tal coisa. O que aconteceu com esse oficial romano? Não temos ideia.
Tenho certeza de que ele tinha muitas coisas na cabeça nos dias seguintes, especialmente quando a notícia de que Jesus ainda estava vivo se espalhou. Talvez ele tenha percebido a gravidade de seus crimes contra Jesus. O que sabemos é que não era tarde demais para ele. Enquanto estava na cruz, Jesus estava pagando o preço pelos pecados deste oficial. Ele estava abrindo o caminho para que esse oficial estivesse com seu pai. Como Stuart Townsend escreveu no hino, o amor do Pai por nós é tão profundo. Eis o homem sobre a cruz, meu pecado sobre seus ombros. Envergonhado, escuto minha voz zombeteira gritar entre os zombeteiros. Precisamos perceber que Jesus morreu por você. Não o rejeite. Uma vez que você o conheça, uma vez que ouça o Evangelho e o rejeite, nunca mais será o mesmo. Diz-se que quando o jovem rico rejeitou Cristo, ele partiu triste e emocionalmente perturbado. Porque quando você rejeita as reivindicações de Cristo, isso é algo muito sério. Será uma hora de decisão para muitos de vocês que o receberão hoje. Houve aqueles que foram rejeitados por Deus. No entanto, um exemplo é Saulo.